fatigados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Senhor, nós estamos indo a Ti neste momento. Não estamos cansados e nem fatigados, mas estamos indo para vos louvar, para vos agradecer por mais este dia que transcorreu serenamente em nossas vidas. Por mais este dia, Senhor, que cumprimos com as nossas obrigações, quer profissional, espiritual ou familiar. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Abençoa-nos neste momento, permitindo que esta falange de espíritos benfeitores, trabalhadores desta seara, estejam presentes, dando força, ânimo, coragem a todos nós, com as suas energias benevolentes. Assim, Senhor, com a vossa permissão, abrimos as nossas atividades desta noite, iniciando pela parte doutrinária. E que assim seja. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é suicídio e loucura. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura intitulada Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, aurida da maneira que de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele a considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperados noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, os conturbaria. O mesmo ocorre com o suicídio, posto de lado os que se dão no estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhes apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que os dias melhores serão, os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aqueles que não creem na eternidade e julgam que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as misérias. Essa leitura ela é longa, ela prossegue, mas nós vamos fazer aqui uma pausa para nós conversarmos um pouco, porque nos chama a atenção dois pontos nesses parágrafos. A primeira, a da loucura, que é dado à comoção, diz a leitura que o homem não tem coragem de suportar. Coragem, ele fala.
né? Porque não é que não tenha força, força ele tem, ele não tem a coragem, porque o próprio Mestre Jesus disse que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, é na medida da força de cada um é que vem o fardo, é que vem a prova. Então, quando a pessoa, né, vai à loucura, porque vai acumulando as comoções, porque ele quer, né? Não é que ele não tenha força, tem a força, mas não tem a coragem, né? Então, é importante esse ponto, a coragem. E como nós vamos buscar essa força, essa coragem? Jesus deixou como alavanca, né, desse progresso e alavanca para nós sustentarmos de pé a prece. As tentações existem, basta que Ele próprio nos ensinou na prece dominical, né? Não nos deixeis cair em tentação, porque as tentações existem, né? Mas só nós caímos porque queremos, porque nós queremos, porque senão nós temos a prece como meio, né, de apoio, como alavanca, né, como um cajado seguro para nós mantermos de pé, não cair nas tentações, né? Então é importante isso. Outro ponto também que ele fala, né, sobre o suicídio, que é, né, dar aqueles que é dado no estado de embriaguez, que se chama então no estado de inconsciência. Mas mesmo assim a criatura não fica isento de culpa, porque ele se embriagou porque ele quis. Ninguém nasceu com o destino de ser alcoólatra, ou drogado, seja lá qualquer coisa que for, né? Ele entra nesse caminho de livre e espontânea vontade. Ninguém obriga a ninguém, né? Então, se ele entra no caminho das drogas, no caminho do vício, e lá pelas tantas, né, tomado de tanta amarguras e coisa, porque muitas vezes perde toda a família, perde casa, perde emprego, tudo, então ele fica desatinado e num estado desse ele vai ao suicídio. Mas porque ele quis, né? Não é isento de culpa. Ah, mas ele estava inconsciente, ele estava embriagado. Mas quem é que mandou ele se embriagar? Quem é que mandou ele se drogar? Ninguém, né? Foi de livre e espontânea vontade. Então é importante a gente analisar isso, né? Porque o suicídio, principalmente o suicídio, seja ele no estado de consciência ou de inconsciência, sempre é um crime contra a lei de Deus. Porque Deus nos deu a vida, Ele cabe retirar quando bem lhe apraz. Então não cabe a nós interromper, colocar um ponto final na nossa jornada. Seja ela de tribulações, seja ela de sofrimento, mas temos que levar até o final, porque é para isso que nós estamos aqui, para nós evoluirmos, para nós progredirmos, porque o mundo ainda sendo de expiações e provas, é lógico que nós temos muitas provas, muitas expiações para passar, né? Então, uns é mais, outros é menos, mas todos têm o seu fardo. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome seu fardo e siga-me, né? O fardo é os reveses da vida, os tropeços, as dificuldades, que todos têm, um mais, outro menos, né? Mas todos têm. Então, ninguém é isento de sofrimento aqui na Terra, ninguém, né? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de qualquer classe. O sofrimento é um meio até de despertar para nós, né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala, numa leitura,
que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Diz ele, não vos aflijais quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Como nós vamos encarar isso? Só justamente da maneira que o Espiritismo traz, que faz nos encarar essa vida, aceitar os tropeços, os reveses, o sofrimento, como bênção de Deus. Porque nas religiões tradicionais, nós ouvimos falar, pregarem, que o homem bom vai para o céu, o ruim vai para o inferno. Ambos para a eternidade. E aí surge a pergunta: que tipo de Deus é este? Que pai é este? Que criou seus filhos todos iguais. Então o bonzinho, o correto, foi para o lado dele, sentar à direita dele e contemplar o universo eternamente. E aquele que cometeu um deslize vai sofrer, vai então para um inferno e vai sofrer eternamente. E aonde está então o amor do Pai? Que vê seu filho que ele mesmo criou, fraco, imperfeito, mas para buscar a perfeição. E vê sofrendo num fogo do inferno, e sem que ele se comova com isso e deixa para a eternidade. Foge todo esse aspecto, foge a bondade de Deus. Então vem esta doutrina maravilhosa que Jesus prometeu como o segundo Consolador, porque o primeiro Consolador foi Ele, que faria lembrar tudo o que Ele havia dito e acrescentava algo mais que ele na época ele não pôde dizer. E veio o Espiritismo, então, desbravando esses novos horizontes e nos mostrando o porquê da dor. Então, lógico, ela se torna uma bênção de Deus, porque Ele não quer que seu filho vá lá para o inferno e fique eternamente lá. Jamais. O Pai é misericordioso, é bom. Então, Ele oportuniza a criatura. Ele dá oportunidade para que ele resgate os seus débitos tenebrosos do passado. Então aí ele vem muitas vezes com a dor, vem em corpo deformado, vem com diversas dificuldades, enfim, inúmeros. Como a gente vê no dia a dia, o nosso planeta, ainda de expiações e provas, os sofrimentos das criaturas. São resgates, estão resgatando. É bênção que Deus está dando. Porque a bênção dá oportunidade para que ele resgate seus débitos, se equilibre, e assim de encarnação em encarnação, vai se melhorando, para um dia sim, então ele chegar à direita de Deus Pai, como fala as religiões. Chegar ao Criador. Agora, não é, através de às vezes meia dúzia de prece, de oração, inclusive a criatura vai. O Evangelho categoricamente nos dá também o caminho reto, preciso e seguro. Fora da caridade não há salvação. Então não adianta a gente querer buscar aqui ou acolá a nossa salvação. Ela está na caridade. Caridade é amor. É compreensão, é tolerância, é perdão, é benevolência em todos os sentidos. Isso é caridade. E é isso que nos leva ao caminho da salvação. Então, as criaturas que recorrem, que vão à loucura, que vão ao suicídio, é justamente por falta desse conhecimento. De conhecer, de saber que a vida não começou no berço e que não se encerra no túmulo. Nós viemos dos longínquos tempos, atravessando as reencarnações e vamos, prosseguindo, até um dia nós chegarmos à angelitude, que é outro ponto muito polêmico para as criaturas que não entendem.
Eles acham que os anjos foram criados anjos. É outra razão que não fecha com a bondade de Deus. Por que criar umas criaturas como nós, pecadores, fracos, imperfeitos, passando por provas, por expiações, e criar outros santinhos, bonzinhos, já de natureza, anjos? Não. Eles chegaram à angelitude através do progresso. Foram criados como nós, fracos e imperfeitos, e foram evoluindo. E quando Jesus disse, na casa de meu Pai existem muitas moradas, essas moradas são os milhares, inúmeros planetas habitados, e que vem desde a eternidade. Então, muito antes de ser formado o nosso planeta Terra, já existia outros planetas mais elevados, habitados, aonde que estes espíritos que hoje vêm na condição de anjos nos ajudar, nos socorrer, nos amparar, eles fizeram a sua evolução lá, fizeram o seu progresso lá, né, nesses planetas. E não estão sentados à direita de Deus Pai, contemplando o universo. Eles estão trabalhando como missionário, como mensageiro do Senhor. Jesus foi um anjo que progrediu, que evoluiu e chegou aonde está, né? E milhares de anjos, uma falange grande de anjos, trabalhavam com ele quando ele estava aqui. E continua sob o seu comando, trabalhando para nos ajudar, né? Então, por isso que é importante a gente, quando está, né, qualquer perigo, vamos dizer assim, qualquer tentação, fazer a prece, fazer a oração. Porque então estes anjos benevolentes do Senhor nos acolhem, eles vêm ao nosso encontro, eles nos sustentam, eles nos levantam, nos dão ânimo. Então não tem, quando a pessoa está seguro de si, de que a vida continua após a morte física e que nós levamos daqui tudo que aqui nós fizemos, seja de bom, seja de ruim, jamais se vai ao suicídio. Porque sabemos que, além da bagagem que já temos, né, vamos multiplicar ainda no mundo, né, dos espíritos, só que vão para lugares inferiores. Então, Allan Kardec foi muito categórico e muito inteligente quando estava codificando a doutrina espírita, que tem um livro chamado Céu ou Inferno ou Justiça Divina. Ali nesse livro ele tem diversos depoimentos. Ele evocava espíritos de suicidas para eles virem contar como estava a vida deles do lado de lá e como eles se sentiram após o suicídio. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, também tem os relatos dos suicidas, né, que trazem um testemunho para nos alertar, né, que não vale a pena se suicidar. Não vale a pena. Por mais pesado que seja o fardo, por mais que estejamos aflitos, jamais o suicídio. Jamais, porque a dor se multiplica muitas vezes, né? E aqui ainda nós podemos recorrer a um amigo, podemos recorrer a uma farmácia, um médico, coisa, né, para aliviar, né, as dores. E quando estamos mergulhados nas trevas, nada nos vai acalentar. Se vira para todos os lados e encontra as mesmas coisas, as mesmas lamúrias, as mesmas dores, as mesmas reclamações, os mesmos choros, né? É terrível, terrível. Isso nos relata
os espíritos que foram suicidas. E também quanto à loucura, né? Não tem porquê a gente deixar enfraquecer a mente e pensando bobagem, pensando e pensando, ou então querer fugir dos problemas, fugir das dificuldades através do alcoolismo, através das drogas. Não adianta nada. O fardo temos que carregar. E na medida que nós vamos querendo fugir através de drogas, seja ela lícita ou ilícita, nós estamos acumulando mais peso aos nossos ombros, né? Certa vez tinha um cidadão, ele estava na porta de um bar, 1 metro na mão. Ele media a largura da porta e a altura. E ele falava consigo, 80 de largura, 1,80 de altura. E ele media, parava um pouco, conversava sozinho e voltava a medir aquela porta. E foi acumulando pessoas curiosas que, o que ele está fazendo ali? Mede aquela porta diversas vezes e foi acumulando pessoas. Quando tinha um grupo bem elevado já de pessoas ali, ele subiu no degrau da escada e contou. Esta porta aqui tem 80 de largura, 1,80 m de altura. Daqui passou a minha casa, por essa porta. Passou a minha família. Passou o meu carro. Passou tudo que eu tinha. O meu emprego e tudo, né? Tudo por esta porta. Daí os caras ficaram, mas como assim passar casa, carro e toda a família? Daí ele contou. Cada vez que ele saía do trabalho, o primeiro lugar que ele chegava era o bar. Era ali naquele bar. E ali ele bebia, ali ele jogava, ali muitas vezes se drogava, fumava demasiado, chegava em casa tarde da noite, né? Sem dinheiro, sem nada, porque perdia tudo no jogo. Brigava com a família, ia dormir sem janta, né? Ia. No outro dia levantava, ia para o trabalho, meio cambalhando, ia. Chegava tardinha, saía do trabalho, bar de novo. E assim foi. E daí a família se cansou, abandonou ele. E ele então vendeu a casa, dividiu com a esposa o que era dela. E o resto ele botou tudo no bar, no jogo, a bebida. O carro que ele tinha, vendeu, gastou tudo ali. E daí, sempre embriagado, o patrão mandou embora, ele perdeu o emprego, a família, tudo, estava morando na rua. Então, ele media aquela porta e dizia, uma porta, né, desse tamanho, passar tudo isso, e passa, né? Então, por isso que Jesus disse, entrai pelo caminho estreito e pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, né? Então, isso é muito importante para nós analisarmos. Jamais, porque toda pessoa, né, que se droga, seja ela o tipo que for, ele já não, né, não vai de cara assim, de vereda já não se torna um alcoólatra. Ele começa nos pequenos aperitivos. Sai do serviço, passa lá no barzinho, lá toma um, às vezes já se encosta numa mesa jogar, já vai para uma mesa de bilhar e ali vai. E ali ele vai tomando. Tá. Quando é no outro dia, a mesma coisa. Vai, né? Até quando ele pensa em se livrar, ele já está viciado, já é um alcoólatra. E daí é muito fácil de passar por a porta do bar tudo que ele tinha, tudo que ele possui, né? Então é muito importante. E importante, então, para que a pessoa se alerte e não caia nessas tentações. Porque depois que perde tudo, muitas vezes, né, o que vai acontecer?
vai muitas vezes à loucura, vai ao suicídio e estraga uma vida. E nós temos que aproveitar a nossa vida que Deus nos deu. Essa encarnação que nós temos hoje vivendo é uma abençoada oportunidade. Não vamos esquecer disso. É uma abençoada oportunidade que nós temos que aproveitar o máximo. Aproveitar o máximo. Fazendo bem, exercitando a caridade, o amor, expandindo o amor, nos tornando sempre melhor. Porque há sempre algo a nos melhorar, né? Sempre existe algo a nos melhorar. É só a gente fazer um exame de consciência. Melhorar muitas vezes, ser mais manso, ser mais compreensivo, ser mais tolerante, né? Ser menos crítico de estar apontando o defeito de um de outro, de olhar os seus próprios defeitos e não apontar o defeito do semelhante, né? Então sempre tenho que nos melhorar, sempre. E quando nós estamos trabalhando nesse intuito de nós nos melhorarmos, temos a certeza que temos um espírito amigo, um espírito bom, um espírito familiar, nos alicerçando, nos intuindo, nos dando aquele pensamento, é esse aí o caminho, vai, eu te ajudo, vai, né? Isso aí. E quando que a gente se larga para o lado do desleixo e que não importa com nada, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, é um atestado de burrice e que só vai os espíritos trevosos que vão ser os seus companheiros. Vão dizer, vão colocar no seu ouvido, é isso aí mesmo. Para quê? Melhorar para quê? A vida é assim mesmo. Tu não vai levar nada daqui, né? Aproveita, gasta o que tem, aproveite bem a tua vida, né? E ele pensa que é um pensamento dele, faz, gasta, bebe, joga e faz de tudo, né? Quando vê, ele está na sarjeta. E ali, então, é um passo para a loucura, para o suicídio. Então, orai e vigiai, disse o nosso mestre. Orar e vigiar. E colocar sempre em mente que sempre há o que nos melhorar. Sempre. E vamos trabalhar para a nossa melhora. Tá? Então, agora nós convidamos os médiuns para trabalharem também. Tá? Vamos para os passes e a nossa prece de encerramento. E os irmãos, então agora vocês mentalizem, se concentrem, mentalizem um ser, cada um, diante de si um ser iluminado, uma luz azul violeta. Este ser de jaleco branco, com as mãos iluminadas, transbordando energia. E ali vocês mentalizam. Querem uma energia curadora, uma energia pacificadora, uma energia tranquilizadora, uma energia de paz, de alegria. Mentalizem que vão receber. Jesus, nosso Mestre, amigo e Senhor, aqui nós estamos mais uma vez, te louvando, te bendizendo e te agradecendo por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos oportuniza. Estarmos nesta casa de oração, entrelaçados com estes mensageiros do teu amor, o qual nos agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, por a luz que nos ilumina. Muito obrigado pelos amigos que nos cercam. Muito obrigado pelo pão de cada dia, pela paz, pela harmonia que envolve os nossos corações. Receba as nossas orações e derrama paz, luz e amor em toda a terra. E nos livre do mal e da guerra. Nos livre, Senhor, de toda a maldade. Mas coloca, Senhor, em nossos corações o amor, a verdade, para que possamos exercitar sempre a caridade. Muito obrigado, Senhor. Acompanhe-nos hoje e sempre.
e que assim seja.